Fala, patriotas, tudo bem com vocês? Patriotas, hoje eu trago uma notícia boa aí para todos os brasileiros. Hoje está melhor do que vai estar no mês que vem. E ó, quem tá dizendo isso não é o Rony, porque todo mundo diz, não, porque vocês são bolsonaristas, vocês estão torcendo para tudo dar errado. Não é o Rony que está dizendo. Quem está dizendo isso é a Globo. É a Globo. Ouve aqui comigo. Os integrantes do governo, da cúpula do governo, definiram os próximos 3 meses. Eu fui para o Palácio do Planalto, fiz uma prosa, fiz outra, e aí no meio de uma conversa, um integrante do governo disse assim para mim, Natuza, se você acha que os primeiros 3 meses foram meses difíceis, aguarde para os próximos 3. Se você acha que os primeiros 3 meses foram difíceis, aguarde para os próximos 3. Quem está dizendo isso é a Globo News, não é o Rony. E segundo a Globo News, a fonte dela é o próprio pessoal do governo Lula. Presta atenção. A gente tem um cenário que a gente já pintou aqui, do presidente da República super ansioso, então é um governo super apressado, porque sabe que se a economia não vira, Lula se enfraquece, extrema-direita avança, e aí não é só a extrema-direita que avança, é o próprio Congresso que avança junto, o Centrão avança também. Então essa ideia de corrida contra o tempo acabou gerando essa percepção. Gente, vocês conseguem perceber que o medo, o problema não é a economia ir mal, as pessoas passarem fome, não conseguirem comprar, não conseguir abastecer seu carro, o problema não é esse. O problema para a Globo, o problema para essa galera é que se a economia ir mal, a direita, a extrema-direita avança. Esse é o problema, gente. O problema do Brasil é a extrema-direita. Hoje a gente começa a perceber que a imprensa, a esquerda não está preocupada com o Brasil fome, nunca esteve. O problema é que a extrema-direita vai avançar. Se a gente não tem um pingo de vergonha na cara, né? Não tem um pingo de vergonha na cara. Então a preocupação nunca é o povo, né? Dá uma olhada aqui, Estadão. Desemprego volta a subir no país após 10 quedas seguidas. Depois de 10 quedas seguidas, volta a subir o desemprego. Mas por que será, gente? Por que será? Não, mas o problema do desemprego não é a miséria. O problema é que a extrema-direita vai voltar. E sabe o que acontece no meio de tudo isso? É que avisados foram. Todo mundo foi avisado. E essa semana saiu uma pesquisa. Gente, eu já vou falar sobre os aposentados, tá? Mas essa semana saiu uma pesquisa, tá? Dos principais analistas econômicos do Brasil e alguns internacionais para saber quantos % deles confiam no Lula. E o resultado foi que 98% disse que o governo Lula está indo para o caminho completamente errado. Ou seja, caminho de Venezuela, caminho de Argentina. Isso não somos mais nós avisamos. Isso já se tornou uma realidade. Estamos ainda no caminho. Dá para estancar? Dá. Mas escuta só o que eles mesmos estão falando. Gente, falando aí de mercado, né, vamos falar um pouco sobre essa pesquisa que a gente comentou mais cedo, o Genial Quest. Ela entrevistou 82 agentes do mercado financeiro e 94% desses agentes do mercado financeiro ouvidos, dos 82, disseram que confiam pouco ou nada em Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo essa pesquisa, 1% confia muito no presidente Lula, 5% mais ou menos e o restante pouco ou nada. O fosso que se cristalizou entre Lula e o mercado. Os detalhes desse modelo das regras que estão sendo discutidas lá em Brasília. Controle de dívida, ele disse que não será. Que não vai ter. E pro Unibanco, o maior banco privado brasileiro, a dívida pública vai continuar crescendo, mesmo com a nova regra para as contas públicas. Então, a expectativa de que o governo vai gastar mais e vai arrecadar mais para tentar resolver essa situação. Mesmo assim, não vai conseguir controlar a dívida pública, Dani. Não, aí você deve pensar, não, mas o mercado é um malvadão, o Lula é bom.
O mercado é um malvadão. Pois é. Só que aí as coisas começam a ir de mal a pior. Aí você já começa a ver o preço de tudo subindo. Todo dia é uma taxação nova, todo dia é um imposto novo. Ou um imposto que renasce, igual tá voltando o DPVAT, tá voltando. Ou é uma taxação nova. Aí você pensa, mas isso aí não atingiu o povo ainda, tá tudo bem. Tá tudo bem? E os aposentados, meus queridos? Os aposentados estão recebendo notícia uma melhor do que a outra, uma mais maravilhosa do que a outra. Porque o que acontece? Quando tu começa a tomar atitudes, mas essas atitudes passam a ser atitudes burras, tipo assim, atitudes populistas, igual o Lula, vamos baixar o juro pro consignado do aposentado. Aí vai ter um aposentado que vai dizer, oba, vai baixar o juro. Só que aí, eles passam de ofertar o consignado. Ou seja, o Lula acabou com o consignado para os aposentados e pensionistas. Não, mano, eu não acredito em você. Tudo bem, deixa que a imprensa tradicional fale. Bancos suspenderam a oferta de empréstimos consignados do INSS. A decisão vem depois que o governo reduziu o teto de juros deste tipo de operação. Equivale, eu estou falando equivale, não é exatamente, mas equivale a um tipo de tabelamento. É que a CNN apurou agora à noite que a Caixa e o Banco do Brasil também vão suspender a oferta de empréstimo consignado. Agora, antes de eu comentar essa situação, explicar de fato para vocês o que está acontecendo, eu vou deixar essa jornalista lacradora aqui, que ama lacrar, ama falar besteira, que ela explique, deixa que eles mesmos se expliquem. Não, porque tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente posta, aparece os fatos, os checadores, né? Que são eles mesmos, são os próprios jornalistas, tá? Os checadores dizendo que é falso. Então vamos deixar que eles mesmos falem. Do INSS. Secou o crédito, William. Os bancos médios, que são os principais bancos que operam no consignado, saíram do mercado. Agora o próprio Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, me confirmou uma fonte da equipe econômica, tomaram a mesma decisão. O Ministério da Previdência, se não me engano, né? O Conselho que reduziu o teto da taxa de juros não fez conta. É uma taxa de juros inviável para a concessão desse crédito. E aí não adianta você baixar os juros assim na marra. Então as pessoas que precisam desse crédito vão ficar sem o crédito. Sério, que não adianta. É verdade. Deixa eu contar. Tentaram baixar a taxa de juros na marra para os aposentados. Estão tentando fazer isso no Brasil inteiro, só para vocês terem ideia. E os bancos médios pararam de ofertar, porque não vale mais a pena ofertar o tal do crédito, tu não pode cobrar a taxa de juros, né? Então, o que precisava ali dali a pouco esse dinheiro, para qualquer coisa que seja, simplesmente perdeu, porque não estão mais ofertando. Aí tu pensa, mas é esse mercado malvadão, esses bancos que só querem lucrar. Mas você ouviu bem a reportagem? Os bancos que pararam de suspender, Caixa Econômica Federal, do Estado, do governo federal e o Banco do Brasil. E aí, gente? E aí, como é que fica, Lula? Lula, o pai dos pobres, o pai daqueles necessitados. Mais uma vez, tentando lacrar e ferrando agora com os aposentados. Então, cada dia uma nova, cada dia uma melhor, cada dia, né? A gente vê que realmente o Brasil vai avançar, tá avançando, não é mesmo? E, diante de tudo isso, a gente começa a ver algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, no governo passado, o problema era o quê? Leite condensado que foi comprado para o exército, né? Esse que era a polêmica. A polêmica era que foi comprado Viagra. A polêmica era que foi comprado não sei o quê. A polêmica... Agora é isso, é escândalo, é perda de poder de compra, é ministra miliciana, é ministro até aqui de corrupção, é o próprio presidente que é um ex-presidiário, dessa pra pior. Aí a Miriam Leitão foi questionar, né, o Arthur Lira e pediu para ele, o Arthur Lira, por que nunca foi pautado o impeachment de Bolsonaro? Por que nunca tiraram o Bolsonaro? Olha só a resposta que ela recebeu. Por que o senhor nunca começou um processo de impeachment do presidente Bolsonaro diante de tudo que ele fez em todas as áreas? Por exemplo, nas fake news da saúde ou contra o TSE ou em atos antidemocráticos. Teve tanta coisa que ele fez fora da Constituição. Por que o senhor nunca quis iniciar? Porque quem faz o impeachment não é o presidente da República. Não é o presidente da Câmara, desculpa. Quem faz o impeachment é uma junção de
de situações que não se confirmavam, não se configuravam. Não faltava apoio popular suficiente para ele se manter, não estava a economia no caos, não tinha um degringolar de outros assuntos que serão e são pré-requisitos para uma situação de impeachment. Todos os presidentes da República, de Fernando Collor até o Bolsonaro, ou tiveram pedidos de impeachment ou responderam impeachment, foram caçados por impeachment. Então, essa insegurança é ruim para o país, é ruim para a economia, é ruim para a população. Nada do que foi Bolsonaro acusado se confirmou. Por isso nunca botou um pedido de impeachment. Gente, a gente tenta avisar que o homem tem razão, Bolsonaro tem razão, mas continuam querendo insistir. Não, beleza, o homem tá ferrando com a gente, o tal do Lula, cara. A esquerda tá ferrando a gente. E bate. Os caras continuam aí acreditando, continuam lambendo as botas, né? Botas, né? Com L. Do Lula aí, achando que não, tá cuidando da gente. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar de uma situação que é o seguinte. Quando tiveram os atos do dia 8 de janeiro, lá em Brasília, né? No mesmo dia já estava pronto um decreto de intervenção federal em Brasília, né? Nossa, temos que intervir, não sei o quê. Isso que os fatos já tinham acabado, já tinha cessado. Não tinha nem prerrogativas constitucionais para que houvesse realmente, né, essa intervenção. A partir disso, todo mundo sabe que começou uma investigação e começaram a dizer atos bolsonaristas, atos radicais bolsonaristas, não sei o quê. E até o momento em que a gente sabe é que foram muitas pessoas inocentes foram presas. A gente sabe que o PT tenta de qualquer forma barrar a CPMI, está oferecendo cargo de todas as formas para barrar a CPMI. E agora no fim do vídeo eu vou mostrar os nomes dessa galera que retirou a assinatura da CPMI para vocês. Olha esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, muito importante. E depois eu quero fazer um comentário rapidinho sobre isso daqui. Dá uma olhada. Vi um pouco de você. Qual é a sensação que quem mora em Natal está sentindo com tudo isso que está acontecendo? Como é que você se sente? Como é que você sente a sua família? Qual é a emoção que você tem de saber que está essa insegurança toda? Leilani, é de medo, né? Nós temos medo de sair nas ruas, isso assim é completamente fora do normal, né? Da normalidade do nosso dia a dia. Pessoas que a gente entrevista nas ruas e sabe da dificuldade de todo mundo, né? Pelo dia a dia de não ter um transporte público, de não ter o trem, por exemplo. É realmente uma sensação de pânico que a gente está vivendo aí nesses últimos dias. Faz um L agora e vem, faz um L agora e vem, vai se lascar você também. As pessoas que viram Faz o L agora e vem, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, né? Que já tá há 4 dias. Gente, 4 dias no Rio Grande do Norte. Facção tomaram conta. Olha lá. 40 e não sei quantas cidades aterrorizadas e estão tacando fogo em prédio público, estão tacando fogo em carro na rua, as pessoas não podem sair. E não houve intervenção federal. Nós vamos mandar o envio da Força Nacional, mas não houve intervenção federal ainda no Rio Grande do Norte. Não houve. E ainda o ministro da Justiça, o imbecil da Justiça, o obeso lá, né, que palavras do Lula e não minha, disse que eu confio na governadora. Aí depois eles vêm dizer que não tem nada de ideológico nisso. Os atos do 8 de janeiro não foram pré-programados. O cara já tem intervenção na mão, pronto. Bom, gente, isso aí fica a critério de vocês. Mas aqui, ó, tá aqui, o Maurício Marcon postou, eu quero repassar para vocês aqui, ó. Deputados que retiraram as assinaturas da CPMI no dia 8 de janeiro. José Nelto, PP de Goiás. Chiquinho Brazão, do União Brasil, do Rio de Janeiro. Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão. Deltinha, do PL do Maranhão também. Ó, 2 do Maranhão e do PL, 2 vergonhas aqui. Célio Silveira, MDB de Goiás. Max Lemos, do PROS, Rio de Janeiro. E Júnior Lourenço, do PR do Maranhão. Tá, gente? Só para vocês perceberem aí quem que são os traidores do povo e que de preferência aí, ó, nunca mais se elejam. Galera, um forte abraço e amanhã nós vamos fazer uma live aqui pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Até o próximo vídeo.